quero enfatizar a quarta e última estrofe deste hino. Teu povo, ó Deus, anima em seu labor, anima nas suas tarefas, anima no seu trabalho, transforma a noite em dia de esplendor. Termina o poeta nesta oração na quarta estrofe. A nossa vida vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Não podemos deixar de acreditar nesta oração, nesta palavra, que é bíblica inclusive, de que Deus cuida de cada um de nós e que Ele transforma a noite em dia de esplendor. Tenha uma semana abençoada na certeza de que o Senhor está cuidando de nós. E em cada dificuldade, ou após cada dificuldade, nós podemos sim contar com um dia feliz, um dia alegre, um dia completo, cheio da graça e da misericórdia do Senhor. A nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, se sente presenteada por receber você no ministério da nossa igreja. Se você quiser participar, além deste culto, de todas as outras atividades, no site de nossa igreja, que você já está vendo aqui, você pode encontrar o informativo semanal. Neste informativo você terá todas as atividades do ministério desta igreja. E ali, neste informativo, escolher um dos programas, um dos eventos, um dos encontros, todos online, é claro, para você participar conosco, e vai ser uma honra receber você em um ou em vários encontros destes que você encontra ali no site, no informativo semanal. É muito bom ter você participando deste culto. Cante conosco, ore conosco, aprenda mais um pouco sobre as verdades de Deus para a nossa vida e compartilhe das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Neste culto também vamos aprender mais um versículo de mais um membro de nossa igreja que, à luz da palavra de Deus, encontrou conforto, encontrou caminho para a sua vida. Nós queremos que este ministério atinja você e alimente você nas suas necessidades, mas também queremos que você, após o término deste culto, se disponha a alimentar outra pessoa. E você pode fazer isso com palavras, com mensagens, você pode fazer isso cuidando de alguém financeiramente. Quantos carecem de recursos? Não pense em muito, talvez o pouco que você possa ajudar já será muito para alguém. Então cuide de alguém também financeiramente nesta semana. Muitos na nossa igreja estão fazendo isso, estão se apropriando desta tarefa de cuidar de alguém, inclusive financeiramente, e estão abençoando o outro. E também se abençoando, porque quando cuidamos de alguém, cuidamos de nós mesmos. Uma linda noite, um lindo culto e uma linda semana. Olá igreja, tudo bem? Meu nome é Victor. O versículo que me deu minha vida está em Salmos 37, no versículo 5. E o versículo é: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Bom, esse versículo mudou minha vida porque quando eu estava passando por um momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, eu confiei, busquei, orei e ele mudou minha vida. Então, confie nele, busque-o e tenha paz no Senhor, que ele vai mudar a sua vida também.
Igreja, eu sou a Sara e vou orar pelos membros enfermos da nossa igreja, que são eles: Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Auricéia Cláudia Dias de Santana, Betty Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celi Damasceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Jerimar Alencar, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição e Dilma Celina, José Vaz de Melo, Lia dos Santos, Licínia e Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira. Oremos. Pai, muito obrigada por mais um dia. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, e não pelo nosso mérito, Pai, e sim pela Tua infinita graça e bondade. Muito obrigada, Pai. Agora, em especial, eu quero colocar nas Tuas mãos os enfermos da nossa igreja. Provavelmente nem todos chegaram até nós, mas o Senhor sabe quem são. Esteja com a família deles, Pai. Esteja com os cuidadores, com os médicos. Dê ânimo a eles, dê forças, dê renovo, Pai. Senhor, que eles não se sintam sozinhos em nenhum momento, que eles consigam sempre ver o Senhor e encontrar alegria em Ti, Pai. Também te peço pelos enlutados, nesse momento tão difícil, que eles consigam achar conforto em Ti, Pai, que é o único lugar que tem o verdadeiro conforto e alegria, Pai. Conforte o coração deles, que eles não se sintam desamparados em nenhum momento, mesmo nesse momento de tristeza e dor. Te peço também pelo Projeto Tabar, que o Senhor esteja à frente, como o Senhor sempre esteve, mesmo nesse momento tão confuso da pandemia, que a nossa igreja possa se fazer presente na vida daquelas crianças, daqueles lares, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Leitura do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 27. Daniel, capítulo 5, versículo 27, eis a palavra do Senhor dizendo: Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Tekel, crise de qualidade. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, diante de Ti nos achamos alegres pela realização deste culto até este momento. Obrigado porque a Tua graça tem estado conosco a alimentar-nos e ao mesmo tempo a desafiar-nos. Agora pedimos que nos fales neste instante aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. No dia 1º de julho de 1994, o Brasil inaugurou uma nova moeda, né? Inaugurou a moeda chamada real. E começou uma moeda forte. E eu me lembro que quando chegou o real, menino, as coisas se abriram, o comércio começou a importar coisas de todo lado, especialmente do Oriente, especialmente da China. E foi aquela correria desenfreada, a quinquilharias. Eu me lembro daquele primeiro Natal do real, as casas todas iluminadas com aquelas luzinhas piscando o tempo todo. Foi uma farra, foi uma festa. Só que essa farra, a gente descobriu, logo depois, a gente descobriu que essa farra não valia tanto a pena. Sabe por quê? Porque os produtos importados, especialmente da China, eles não eram, digamos assim, um exemplo de qualidade. Eu mesmo me lembro que eu comprei um guarda-chuva e eu saí à rua com o guarda-chuva, né, caso chovesse, e eu estou parado num cruzamento entre a rua Sidônio Paz e Itamaraty, em Cascadura, e começou a chover. E aí um ônibus parou no sinal ali e eu fui abrir o guarda-chuva para poder me proteger. Apertei o botão, em vez de ele abrir assim como normalmente era a promessa, o negócio, ele subiu lá para as nuvens e não voltou mais. Foi embora, sumiu e caiu todo arrebentado. A primeira vez que eu fui usar aquele guarda-chuva, você acredita nisso? Primeira vez que eu fui usar e foi aquela vergonha. O pessoal do ônibus todos viu quando aquela coisa aconteceu comigo. Por que a gente gosta de qualidade? Porque a qualidade é um elemento fundamental na nossa vida. Nós queremos, por exemplo, que nossos filhos tenham educação de qualidade, nós queremos políticos de qualidade, eu sei que é difícil, mas nós queremos moradia de qualidade, nós queremos transportes públicos, vida com qualidade, nós queremos tudo com qualidade e não está errado. Não está errado. Aliás, João 10:10 é uma promessa de Jesus que diz que nós teríamos vida e vida com qualidade, ou, como diz o Almeida, vida em abundância, vida com qualidade. Hoje eu quero analisar com os irmãos brevemente uma tragédia que aconteceu na história, uma tragédia que tem até data para acontecer, teve data, aconteceu no dia 16 do mês de Tishri, no outono do ano 539 a.C.
Para quem não sabe, Tishri ou Tishrei, no calendário hebraico antigo, é o equivalente a setembro ou outubro do nosso calendário gregoriano. Que tragédia foi essa? Foi assim: o rei Belsazar, o último rei da Babilônia, reuniu cerca de 1000 dos seus bajuladores, porque você sabe que rei, onde tem rei tem bajulação, e ele os recepcionou numa orgia carnavalesca, digamos assim. Ricos senhores com as suas lindas damas, cheias de vestidos luxuosos, cheios de brilho, também com as suas concubinas, e mais um bando de dançarinos, todos eles enchendo o palácio, prontos para beber até cair. Uma festa totalmente sem sentido, sabe por quê? Porque a Babilônia, nesse momento, está cercada pelo inimigo persa. O inimigo, os exércitos persas estão em volta de Babilônia e lideradas as tropas pelo grande Ciro o persa. Tanto que um comentarista diz assim: com um inimigo como Ciro às suas portas e de posse de grande parte do país, um jejum teria sido mais apropriado do que um banquete. Um jejum teria sido mais apropriado do que um banquete. Mas foi feito o banquete. E no meio daquela orgia toda, apareceu uma mão. Só a mão. Daniel 5:5 diz isso. E os dedos daquela mão escreviam no reboco da parede. E escreviam os dedos uns garranchos muito estranhos. Alguns pregadores de hoje têm pregado nesse texto e têm dado a ele, ao sermão, o seguinte título: Pichações Divinas. Pichações divinas. Ora, imagina, todo mundo bebendo, carnaval acontecendo, de repente aquela mão, só a mão, aparece na parede escrevendo. E o rei olha aquilo, o rei franziu a testa, o rei espremeu os olhos, ficou pálido como se estivesse vendo um fantasma, e os seus joelhos começaram a tremer, e ele ficou literalmente apavorado, como diz o versículo 6. Era uma mensagem vinda do além, mas o que será que ela queria dizer a quem? Garranchos estranhos escritos ali, que significa aquilo, gente? Procuraram um intérprete. Sábios, feiticeiros, estudiosos, todo mundo que mexia com coisa oculta foi chamado à presença do rei. Ninguém conseguiu interpretar. Ninguém sabia o que era aquilo. E esta mensagem, escrita lá, depois a gente vai descobrir, se compunha de 3 palavras: Mene, Tekel e Ufarsim, ou Iperes. Tekel, a segunda palavra, quer dizer, foste pesado na balança e foste achado em falta. Achado em falta. Por isso eu queria pensar nesta noite com você sobre o tema crise de qualidade. E a primeira coisa que encontramos aqui, deficitária, é o conhecimento. Então nós temos aqui conhecimento sem qualidade. Conhecimento sem qualidade. Por que conhecimento sem qualidade? Porque os astrólogos não puderam explicar o que estava escrito ali. E por que não puderam explicar o que estava escrito ali? Os magos, os feiticeiros, os encantadores, os conselheiros do rei, por que não puderam ler? Paulo responde que eles não puderam ler, 1 Coríntios 2,14, porque o homem natural, em toda a sua sabedoria humana, não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele essas coisas são loucura, ou seja, são bobagem, loucura no sentido de insensatez, coisa que não faz sentido.
Essa é a ideia. Coisa que não faz sentido. E nem pode ele conhecê-los, porque eles são discernidos espiritualmente. Meus amigos, sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, nenhum homem, nenhuma pessoa pode conhecer o Senhor, não consegue. Mesmo procurando, o ser humano não consegue encontrar Deus por si mesmo. Nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum homem em sua própria capacidade, na sua genialidade, com o seu conhecimento, ninguém consegue conhecer a Deus e os seus pensamentos se não for através do Espírito Santo de Deus. Porque se trata de uma revelação espiritual. Então os sábios e os magos, os conselheiros do rei, olharam com espanto para aquelas palavras estranhas e eles admitiam, não conseguiam fazer a menor ideia do que estava escrito na parede. Jamais se engane. Jamais se engane pensando que as pessoas possam nos explicar as realidades mais profundas desta vida. O conhecimento humano pode explicar certos fenômenos, mas não dá conta de explicar todos os fenômenos. Todos, impossível. Não dá conta de explicar toda a realidade que existe. Os sábios da Babilônia ficaram perplexos, admitindo que não sabiam o que era aquilo. Sem a iluminação do Espírito do Senhor, a mente humana fica no escuro e sem qualquer entendimento, como disse alguém. Aí a rainha mãe saiu lá do seu quarto, vendo aquele furdunço todo, e ela se lembrou que noutros tempos, décadas anteriores, um judeu chamado Daniel, que fora trazido como escravo da Judéia para a Babilônia, esse Daniel viera jovem escravo, trazido por Nabucodonosor, o conquistador de Judá, da Judéia, digamos assim. E ela sabia que Daniel era um homem íntegro. Daniel era íntegro diante de Deus e diante dos homens. Era um líder político, isso até parece ser uma contradição, né? Um político íntegro. Mas era. Aconteceu com Daniel. Isso mostra para a gente que parênteses aqui, é possível que a gente tenha um político íntegro, como Daniel era íntegro. Então nós temos aqui o conhecimento sem qualidade. Quando o conhecimento humano se aventura a entender as coisas de Deus, meus queridos, o que nós temos é tekel, é uma crise de qualidade. Mas em segundo lugar, além de conhecimento sem qualidade, nós temos nessa história espiritualidade sem qualidade. Você notou, notou porque eu não li, né? Não li todo o texto, só li o versículo 27, mas você observa aqui o momento exato em que Amon aparece. Você lembra qual é o momento exato em que Amon aparece ali? Diz o versículo 2, quando ele estava bebendo, bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus que estava em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas, beberam vinho e deram louvores. Presta atenção nessa frase aqui, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão humana. Repito e reformulo a pergunta: quando foi que a mão apareceu escrevendo na parede? No mesmo instante em que, bebendo das taças de
Jerusalém, que Nabucodonosor havia retirado do templo do Senhor Deus. E agora esses jarros, essas taças estavam sendo usadas para a satisfação da carne. E naquele momento em que estão dando louvores aos seus deuses, aparece aquela mão escrevendo na parede. Então, o que acontece é exatamente isso. Enquanto eles estão dando louvores aos seus deuses, a mão de Deus aparece e escreve na parede. Mal comparando, seria como dizer hoje o seguinte: imagine o carnaval acontecendo na avenida, mulheres nuas ou seminuas desfilando com uma Bíblia grande, enorme, e mulheres nuas dançando ao lado da Bíblia. Você vai dizer, mas que calamidade! É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Pior do que isso até, né? Então tiraram todas as taças do templo de Salomão, templo do Senhor em Jerusalém, construído por Salomão, e usaram para adoração de deuses. Aqui cabe uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer a você nesta noite é: será que toda e qualquer demonstração de religiosidade é válida? É igualmente válida? Será que toda demonstração de espiritualidade tem o mesmo valor? Essa é a pergunta que eu deixo com você nesta hora. Veja que eles beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Você vai dizer assim, mas desde que esse louvor seja sincero, não vejo nenhum problema. A adoração, essa religião não é sincera? Só que, amigo, anota isso no seu coração. Sinceridade nunca, jamais substitui a verdade. Sinceridade não substitui a verdade. Então qualquer religiosidade é válida? A mão responde que não. A mão responde que não. E cria-se aquele pânico. Daniel então é trazido. Nós podemos imaginar, eu começo a pensar como a presença de Daniel naquele ambiente destoava daquilo tudo. Imagina, mulher caída para um lado, homem bebendo caído para o outro, e gente, casalzinho num canto, e Daniel chega para fazer a interpretação. Uma presença que destoa daquele carnaval infeliz. A presença, deixa eu dizer a você lateralmente, que a presença do crente na sociedade também destoa do ambiente imundo, corrompido e corroído deste mundo. A presença do crente deve santificar o ambiente. E Daniel chega ali, ele faz a leitura do que a mão misteriosa escreveu, e a mensagem que aquela mão deixou ali, meus amigos, não era boa mensagem não, vamos admitir. E agora temos uma pergunta para Daniel: será que Daniel vai ter coragem de traduzir para o rei aquilo que a mão escreveu lá? Você sabe que os reis antigos, eles podiam matar uma pessoa, mandar matar, se eles não gostassem do muxoxo que a pessoa fez. Eles tinham esse poder e às vezes eles eram déspotas a esse ponto. Então, é melhor saber o que falar, hein, Daniel? Daniel, escolha bem as suas palavras, porque você está diante do rei da Babilônia, filho do Nabucodonosor. Eu acho que Daniel poderia ter ficado com medo, e para se proteger, ele poderia ter traduzido de um jeito que não ofendesse o rei. Não podia? A sabedoria humana talvez recomendasse isso: Daniel,
Escolha bem as palavras para que você não magoe o rei. E nós temos aqui, meus queridos amigos, uma lição para nós, lição tirada da coragem e da fidelidade de Daniel à mensagem de Deus. A lição é que hoje nós também somos tentados a adaptar a mensagem de Deus aos nossos tempos. Vou repetir isso. Nós hoje somos tentados a adaptar a mensagem de Deus para os nossos tempos. Parece que soa moralmente provinciano e intelectualmente atrasado dizer que a palavra de Deus condena o pecado. Tenha o pecado a cara que tiver, seja o pecado do jeito que for, a Bíblia chama de pecado, pecado será, meus queridos. Não vai ser com traduções diferentes, com atualizações que a gente vai resolver isso. Nós temos que encarar a mensagem de Deus do jeito que Deus nola deu. Não dá para mascarar essa mensagem. Aprendamos isso com Daniel de uma vez por todas. Deus não chamou Daniel para ser bonzinho no palácio de Belsazar, nem para representar um bom papel perante a mídia babilônica. Deus não chamou Daniel para representar um bom papel perante a mídia babilônica. Quando o pregador corteja a popularidade ao preço de sacrificar a mensagem, ele é pior do que o rei bêbado. E Daniel então entrega a mensagem. E ele fala, meus queridos, é impressionante. Ele diz para eles: olha, vocês fizeram isso, estão fazendo isso, aquilo, ó rei, acabou. Deus contou tudo. Olha capítulos, versículos 24, 25, 26, 27, 28. 24 a 28. Então aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita. É o 25. Esta é a frase que foi escrita. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Deus contou o teu reino. Amigo, Deus pode contar a tua vida e colocar fim nela. Ele pode fazer isso. É o Senhor da vida e da morte. Ele sim é o Senhor disso. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Ou seja, o teu reino acabou e vai ser agora dominado pelos medos e persas, que são os iranianos. Babilônia é Iraque, o Irã fica do lado, né? A leste da Babilônia, leste do Iraque, fica o Irã. São países limítrofes até hoje. Então está dizendo aqui que você vai perder esse reino. O teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. O versículo 30 diz que naquela mesma noite, 16 de Tishrei, de 539 a.C., naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos babilônios. Então Daniel entrega a mensagem fielmente, corajosamente. Você pode dar louvor ao Deus que você quiser. Você é um homem livre, você é uma pessoa livre para adorar o tipo de Deus que você quiser, e até a não adorar a Deus nenhum. Você é livre para isso. Como Belsazar foi livre para oferecer louvor aos deuses de prata, de bronze, de ferro, de feno e de tudo mais. Mas você não pode esquecer que ao lado da sua liberdade haverá um dia de acerto de contas. E se você for reprovado, a sua espiritualidade
que você achava que era válida tanto quanto qualquer outra espiritualidade, terá sido reprovada. Se revelará sem qualidade. Então nós temos aqui conhecimento sem qualidade, espiritualidade sem qualidade e por fim nós temos futuro sem qualidade. Futuro sem qualidade. Enquanto o palácio se embriagava, o inimigo tomava posse da cidade. E isso, meus queridos amigos, foi uma surpresa total. Você sabe por quê? Porque segundo informações de Heródoto, os muros da Babilônia tinham 64 quilômetros de circunferência, ou seja, a cidade da Babilônia ficava cercada por uma muralha cuja circunferência era de 64 quilômetros. Eram altos? Sim, eles tinham 102 metros de altura. Imagina um muro com 102 metros, é mais alto do que eu, né? 102 metros de altura, muita altura para um muro, e 25 metros de largura no topo, e tinham 100 portões, 25 de cada lado da cidade. Então, do ponto de vista meramente militar, Babilônia era uma cidade inexpugnável, ou seja, uma cidade invencível. Aquelas muralhas, tanto que os moradores de Babilônia, lá dentro da cidade, nem se importavam quando havia cerco, quando havia sítio da cidade, porque eles sabiam que os sitiantes iriam embora e eles continuariam a sua liberdade. Mal Daniel fez a tradução e entregou a mensagem, Ciro invadiu a cidade, e como diz o verso 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos babilônios. Não diz aqui, o texto bíblico não diz como que os persas, ou o Império Medo-Persa, como que Ciro o persa entrou na Babilônia, mas nós temos relatos paralelos da história secular. Por exemplo, um historiador grego que morreu no ano 355 a.C., chamava-se Xenofonte. Xenofonte tem um relato da tomada de Babilônia por Ciro que é impressionante. Diz assim, olha, quando os persas acamparam, Ciro reuniu seus oficiais de Estado-Maior e disse a eles, amigos e aliados, vimos a cidade de todos os lados, mas tenho certeza de que não consigo ver como alguém poderia derrubar muralhas tão maciças e tão altas. Lembra que Heródoto falou que elas tinham 102 metros de altura? Então, até o persa aqui está reconhecendo. Mas quanto mais homens há na cidade, mais cedo eles podem, eu acho, serem levados pela fome a capitular, visto que eles não sairão, não lutarão. Portanto, a menos que você tenha algum outro método a sugerir, proponho que nós usemos este método de sitiar esses cavalheiros. Mas, disse Crisantas, um dos oficiais, esse rio não passa pelo meio da cidade? Falando aqui do rio Eufrates, que banha a Babilônia. Esse rio não passa pelo meio da cidade? E tem mais de 400 metros de largura? Ciro ergueu então muitas torres ao redor das muralhas da Babilônia, para que ele pudesse ter o máximo possível de torres de vigia, para vigiar lá dentro. Assim, então, seus homens foram empregados, enquanto o inimigo nas muralhas, os babilônios, riam de suas obras, das suas obras de cerco, com desprezo, na crença de que eles tinham provisões suficientes para mais de 20 anos. Dentro da cidade eles tinham comida para mais de 20 anos, então não era um inimigo que ia ficar ali fora 1 ano, 2 ou 3 ou 4, que ia tirar a paz dos babilônios. Então eles estavam confiados nos seus recursos. Por fim, as valas foram concluídas. Então, quando soube que uma certa festa, isso é o Xenofonte, autor grego, soldado inclusive, ele também era soldado a serviço do exército persa. Por fim, as valas foram concluídas. Então, quando soube que uma certa festa, é a festa aqui de Daniel 5, havia
havia acontecido na Babilônia, durante a qual toda a Babilônia estava acostumada a beber e a se divertir a noite toda, Ciro pegou um grande número de homens, assim que escureceu, e abriu as cabeças das trincheiras do rio. Assim que isso foi feito, a água desceu pelas valas durante a noite e pelo leito do rio, cruzando a cidade. Quando o problema do rio foi resolvido, assim, Ciro mandou seus ajudantes a pé e a cavalo entrarem no canal seco do rio. Resumindo, o que ele fez foi, desviou, o rio passava por dentro da cidade. Ele desviou, mandou cavar, desviou o leito do rio para fora das muralhas, e aquele buraco ali ficou livre e eles entraram por ali. E quando trouxeram de volta a notícia de que era, ele chamou os generais da infantaria e da cavalaria e falou o seguinte: meus amigos, disse ele, o rio Eufrates, abriu caminho para nós e nos deu uma entrada na cidade. Vamos, portanto, entrar com o coração destemido. Aqui é o general animando os seus soldados, né? Vamos entrar com o coração destemido, nada temendo, e lembrando que aqueles contra quem agora devemos marchar são os mesmos homens que derrotamos repetidamente, e que também, quando todos eles foram colocados na linha de batalha com seus aliados a seu lado, e quando estavam todos bem acordados, sóbrios e totalmente armados, ao passo que agora vamos cair sobre eles em um momento em que muitos deles estão dormindo, muitos estão bêbados, e nenhum deles em formação de batalha. Porque Babilônia foi totalmente colhida de surpresa, meus queridos. E quando descobriram, Xenofonte continua, e quando descobrirem que estamos dentro das muralhas, em seu pânico, ficarão muito mais desamparados do que agora. Mas voltem às armas, e com a ajuda dos deuses, eu os conduzirei. E vocês, Gadatas e Gobrias, mostram as ruas, porque vocês estão familiarizados com elas. E quando entrarmos nas muralhas, conduzam-nos pelo caminho mais rápido ao palácio real. Foi assim que a tragédia aconteceu. Meus amigos, eu quero terminar lembrando o seguinte: se faltar qualidade na educação, o conhecimento ficará prejudicado. Se faltar qualidade nos hospitais, na formação dos médicos, no trabalho dos enfermeiros e enfermeiras, a saúde ficará prejudicada. Se faltar qualidade na política, a nação ficará prejudicada. Mas se faltar qualidade na vida espiritual, a alma humana sofrerá aqui o que já é ruim, e pior ainda, na eternidade. E sem esta última qualidade, sem a qualidade espiritual, o que se tem é a impiedade. E como diz o Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Nações aqui é no sentido de pessoas, não no sentido de estados organizados. Todas as etnias e todos os povos, todas as pessoas que se esquecem de Deus. Não se esqueça de Deus. Não conviva com essa falta de qualidade, pior na vida, que é a falta de qualidade espiritual. Oremos. Deus misericordioso, nós bendizemos o teu nome porque nos amas, nos sustentas, nos salvas, nos proteges e nos levas para a tua presença quando for da tua própria conveniência e da tua vontade. Muito obrigado porque nos tens guardado até aqui, e ajuda-nos a incentivar e a desenvolver a qualidade espiritual da nossa espiritualidade. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em todo instante, fiéis à Tua palavra, à Tua mensagem, àquilo que tens escrito nas paredes das nossas vidas. Ajuda-nos, pois, nós oramos
em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Aqui é a missionária Fernanda. Eu e meu esposo Diego atuamos no Lar Batista Davi Gomes, em Barreiras, na Bahia, já há quase 6 anos. É um projeto lindo de missões nacionais que os irmãos já conhecem e têm acompanhado com a gente durante todo o ano aquilo que Deus ele tem feito nesse lugar. Os milagres que Deus ele tem realizado na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também de suas famílias. Famílias têm sido restauradas para a glória de Deus. Hoje eu venho aqui primeiramente para agradecer a você, querido irmão, que tem estado junto com a gente no campo missionário. Agradecer a você que tem ouvido o chamado do Senhor, que tem ouvido a voz do Senhor e tem feito a diferença na vida de tantas crianças e tantos adolescentes. Eu quero aproveitar e agradecer ao Projeto Itabá, que durante o ano tem se mobilizado e tem vindo até nós, trazendo um pouquinho desse amor e desse carinho tão grande dos irmãos para com a gente. Esse ano nós ficamos tristes em saber que os irmãos não vão poder estar com a gente presencialmente por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo nós ficamos muito felizes em saber que mesmo distante, os irmãos estão proporcionando para a gente esse momento tão especial na época do Natal para as nossas crianças. E hoje eu quero te desafiar a você fazer a sua oferta de amor. Faça a sua oferta de amor para que a gente consiga fazer aqui no lar um momento muito especial e um Natal muito feliz para com as nossas crianças. Aquele momento onde nós vamos poder fazer a nossa ceia, vamos poder fazer a nossa noite da pizza, vamos poder fazer o nosso amigo secreto e tantas outras coisas que são realizadas aqui graças aos irmãos, graças à dedicação e o amor dos irmãos para com as nossas vidas e com as vidas das nossas crianças. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, muito mesmo. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele abençoe a sua família, que Deus ele abençoe essa igreja, que essa igreja continue a cada dia com essa visão missionária e que vocês a cada dia sintam o desejo de estar junto com a gente aqui no campo missionário, que através da sua vida muitas crianças possam ser salvas, muitas famílias possam ser restauradas. Eu deixo aqui para vocês um grande abraço nosso do Lar Batista Davi Gomes.
Este culto chegou até você graças ao esforço de vários irmãos. Nós queremos agradecer a todos eles, cada um a sua parte. Por exemplo, o Ministério de Música, na pessoa do ministro de Música Eduardo Transcoveski e do técnico Felipe de Matos. Esses irmãos, um planeja o culto e faz os contatos, enfim, e o outro faz a montagem técnica do culto. Muito obrigado a esses irmãos queridos que ao longo dessa pandemia têm feito isso. Queremos também agradecer a Gerade, gerência administrativa da nossa igreja, na pessoa do seu responsável, irmão João Marcos Sorém, pela facilidade de abrir aqui as coisas e facilitar o acesso da equipe a esta gravação. Quero também agradecer a Deus pela vida da irmã Marlene Vasconcelos, que tem sido usada por Deus, Deus tem usado o seu talento estético, né, na colocação das flores ali. Quero agradecer à Secretaria de Comunicações, aos irmãos que trabalham na cabine, que são Luiz Persiliano e Luciana Persiliano, o casal que eu sempre digo que é movido a café, mas é movido a amor e a consagração das suas vidas ao Senhor. A mesma coisa o Carlos Roberto da Silva, nosso querido Carlinhos, pelo auxílio que ele semanalmente nos tem dado. Quero também louvar a Deus pela vida de Gandhi Jordano, responsável pela Secretaria de Comunicações, e pela vida da irmã Raíssa Carvalho, que é a responsável pela arte da Secretaria de Comunicações. Na próxima quarta-feira, às 19h30, nós estaremos cultuando a Deus, louvando o seu nome, intercedendo uns pelos outros, ali no culto transmitido ao vivo, a partir da nossa residência. Queremos agradecer também aos irmãos que têm sido fiéis nas contribuições. Todo o movimento financeiro da igreja se faz em dois modos, né? A maioria é por transferência bancária e alguns irmãos têm preferido vir aqui ao santuário, vir ao templo e colocar ali no gasofilácio direitinho. Então, seja como for, você está convidado sempre a participar do sustento da obra do Senhor. E por falar em sustento, nesse mês de novembro e dezembro, novembro basicamente, nós temos uma campanha acontecendo, como você viu aí no culto, na propaganda, né? Que o irmão Benjamin tem feito muito bem. É um grupo da igreja que sempre, todo ano, ia ao interior do Brasil, ia a Barreiras, na Bahia, ia a Luzimangues, em Tocantins, levar brinquedos que a igreja separava para esses irmãos levarem para as crianças desses dois orfanatos, o Lar Batista Davi Gomes, em Barreiras, na Bahia, e o Lar Batista FF Sorém, em Luzimangues, perto de Palmas, em Tocantins. Mas esse ano, com a pandemia, eles não estão indo, como você já ouviu também, mas estaremos enviando uma oferta para que os responsáveis desses lares possam comprar as coisas para o final do ano das crianças e para outras necessidades por lá. Então, é com esse perfil que nós estamos trabalhando, ajudando uns aos outros na distribuição da misericórdia do Senhor, cada um de nós sendo um veículo, um instrumento da graça de Deus para abençoar outras pessoas. Vamos orar encerrando este culto, que o Senhor dê a você uma semana abençoada. Oremos. Deus e Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, encerrando este culto, agradecidos pela Tua presença conosco. Muito obrigado pelos louvores, pelas palavras, pelas leituras e por tudo aquilo que foi dito aqui nesta noite. Que a Tua palavra encontre espaço e seja bem recebida nos corações dos ouvintes desta noite. Ó Senhor, que haja realmente espírito de humildade diante de Ti e haja, portanto, conversão a Jesus Cristo, porque nós sabemos que não há outro caminho. Senhor, nós queremos Te louvar pela existência da igreja, queremos orar pela vida dos crentes, onde quer que estejam, por aqueles que estão enlutados, sofrendo ainda a perda
perda de entes queridos. Nós queremos, Senhor, entregar nas Tuas mãos os enfermos. Nós queremos entregar nas Tuas mãos, ó Deus, o nosso retorno aos cultos presenciais. Não sabemos quando será, mas sabemos que quando isso acontecer, nós estaremos aqui com a alegria mais ou menos parecida com a dos israelitas quando voltaram do cativeiro da Babilônia. Ó Senhor, nós queremos então exaltar o Teu santo nome, mas enquanto isso não acontece, dá-nos forças para viver essa semana nova na Tua presença. Abençoa o nosso governo, os nossos governantes, os nossos representantes, para que, Senhor, eles possam dar todo o incentivo à saúde do nosso país, para que se descubra uma vacina contra o coronavírus. E enquanto isso, ajuda-nos a sermos zelosos para que nós não sejamos contaminados, já que o caminho é esse. Ajuda-nos a perseverar nesta trilha da prevenção. Leva o Teu povo, guarda o Teu povo debaixo da Tua mão. Nesta nova semana, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Música